Almas queridas do Instagram, do Facebook, Deus tudo faz bem. Jesus tudo faz bem. Tão bem fazem Deus e o Cristo, que aqui estamos, outra vez, cantando as excelências da doutrina espírita. Para quem puder e desejar, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Como sempre, nossa abordagem se reveste de grande simplicidade, pedindo a vocês que me perdoem a singeleza do trabalho. Estão aqui em nossa tela os irmãos Rosa Marquezine de Assis, Adolfo Pavanelli de Jaboticabal, Angelina Heder de Lima, cuja cidade agora não me recordo, e certamente outros mais. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Sim, mas o que é o cristianismo? Para bem entendermos o Espiritismo, necessário se torna compreender a doutrina cristã. Digo a vocês, com todo respeito, mas com toda a sinceridade, existem dois cristianismos. O cristianismo dos homens e o cristianismo do Cristo. O cristianismo dos homens são as práticas exteriores implementadas por todas as igrejas cristãs, como, por exemplo, casamento religioso, o batismo, a crisma, a extrema unção e outras práticas, as vestes, a organização sacerdotal, clerical, a hierarquia. Este cristianismo não é o cristianismo do Cristo.
estas práticas todas, que têm a sua importância, não podemos negar, foram sendo introduzidas como uma maneira de acomodar. Mas o cristianismo do Cristo é bem outro. Por isso, ele prometeu que enviaria o Consolador. Isto está na Bíblia, está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E esse Consolador haveria de atender duas finalidades: ensinar aquilo que o Cristo não pôde ensinar, dadas as condições da época, e haveria este Consolador de recordar-nos tudo o que ele havia dito. E é esta a missão do Espiritismo: recordar o verdadeiro, o primitivo, o original pensamento do Cristo, escoimando-o, purificando-o de todas as adaptações humanas, de todas as enxertias. Porque o cristianismo dos homens cria uma fé modorrenta, apática, sonolenta, superficial. As práticas exteriores, como orar só de joelhos, louvar em altos brados, através de hinos, práticas éticas, sem dúvida, mas que não atendem aos anseios profundos e definitivos do espírito imortal. Não basta, e não se pense que estamos aqui agredindo. Estamos estudando com transparência, com lealdade, porque, como diz Chico Xavier, preferível a verdade que fere a uma mentira que consola. É mentira que todos nós, morrendo, vamos ser levados por seres angélicos aos pés de Deus, aos pés de Jesus, onde cantaremos, louvaremos eternamente. É mentira. Este é o céu criado pelos homens. Não é o céu a que se reporta o Cristo em seu Evangelho. O Espiritismo, pois, de maneira positiva, independente, forte, sem medo de contrariar interesses de pessoas, de instituições, o Espiritismo restaura o cristianismo do Cristo, a verdade do Cristo.
doa a quem doer, desagrade a quem desagradar. Mas, feita esta abordagem, vamos ao cristianismo do Cristo, que é o Espiritismo à nossa disposição. O que diz o cristianismo do Cristo? O que diz o Espiritismo? Cuja moral é exatamente a mesma moral cristã. O cristianismo do Cristo e o Espiritismo nos dizem que todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Todos. Deus não é Pai só dos espíritas. Deus é Pai de toda a humanidade. Jesus e o Espiritismo dizem que este Deus é tão bom, tão generoso, que nos permite fazer o que quisermos. Deus é tão bom, tão generoso, que nos dá liberdade para fazermos o que quisermos. Agora completa o pensamento. Mas Deus é tão justo, mas tão justo, que nos constrange a colher o que realizamos. Deus é bom, é justo, é misericordioso, e é todos estes atributos que temos aqui colocado em nossos estudos. Nós somos espíritos, filhos de Deus. Diz o brocardo popular: filho de peixe, peixinho é. E fazendo um paralelo, uma analogia, digo que filho de Deus, Deusinho é. Por isso, já no Antigo Testamento, encontramos esta sentença: vós sois deuses. E Jesus, reportando-se aos nossos atributos, às nossas possibilidades, ao grande futuro, na perfeição relativa que alcançaremos através das nossas escolhas, disse o Senhor: tudo quanto eu faço, vós podereis fazer. Ele colocou o verbo no futuro do presente. Ele não diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer. Tudo que eu faço, vós podereis. Poderemos um dia, neste grande e imortal futuro, porque Deus não se contenta em ter
filhos inacabados, filhos incompletos. Espírito pouco evoluído é espírito pouco planificado, pouco feliz, pouco harmonioso, pouco equilibrado. Somos herdeiros de Deus. Se os pais humanos trabalham, economizam, guardam, acumulam, quando podem, para, na desencarnação ou antes dela, partilhar dos seus bens com os filhos. Todos nós, pais terrenos, temos alegria, satisfação, honra em dividir com os amados das nossas riquezas, das nossas conquistas, das nossas realizações. Ora, se nós, pais, queremos compartilhar de todas as bênçãos amealhadas, porque Deus seria diferente e pior do que nós. Somos, pois, herdeiros de Deus. E a nossa herança é o universo. O universo ilimitado no espaço, ilimitado no tempo. Se nós podemos, no futuro, formar um grupo de espíritos evoluídos e afins, e juntos chamarmos a nós o compromisso de organizar um planeta, por que não aspirar a esta grandeza? Se podemos, com outros Cristos, participar da formação de uma estrela, de um sistema solar, de uma constelação, de uma galáxia, por que privar-nos do trabalho, do estudo, do progresso, do crescimento, para atingirmos a plenitude e cooperarmos com Deus na construção, na administração, na manutenção da vida universal. Se nós, espiritualmente, podemos voar, por que nos contentarmos em continuar ad eterno, rastejando pelo solo? Eu quero voar, livre, feliz, pleno, íntimo com o Cristo, íntimo com Deus. E você não quer? Está feliz só com isto que você tem no alcance do seu campo visual físico? A vida é mais que o corpo. O cristianismo do Cristo, pois, nos traz a real dimensão do Pai, a real dimensão do Cristo cósmico, Jesus Cristo, nosso modelo e guia. O Espiritismo nos dá a real dimensão de quem somos nós, herdeiros deste Pai amantíssimo. Deus é bom
vamos nos tornando bons com a evolução. Deus é justo, vamos nos tornando justos com a evolução. Deus é misericordioso, perdoador, vamos nos tornando misericordiosos e perdoadores através da evolução. Deus, autor da vida, nosso Pai, criou o Espírito, ou criou os Espíritos, que somos nós, com uma destinação gloriosa, nesta eternidade que nos aguarda, e nos permitiu atravessar alguns estágios primitivos na evolução. Iniciamos a nossa caminhada rumo à perfeição relativa como seres unicelulares, seres simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades latentes. E através das reencarnações sucessivas, milhares de reencarnações, se considerarmos desde o primeiro momento em que surgimos para o concerto da vida, milhares de reencarnações. E teremos quantas reencarnações forem necessárias até atingirmos o auge da perfeição relativa. E quanto mais e melhor aproveitarmos as reencarnações vão diminuindo de necessidade. Não necessitaremos reencarnar tão seguidamente, ou reencarnar para repetir as mesmas experiências. À medida em que o espírito vai adquirindo lucidez, maturidade, responsabilidade, usando o livre-arbítrio com discernimento, fazendo escolhas mais conscientes, mais adequadas, ele vai evoluindo através da cultura, do conhecimento, da sabedoria e do amor. A dor é um recurso temporário. Dia chegará que não precisaremos mais da dor para evoluirmos. E para que esse tempo chegue logo mais depressa, depende de cada um. Livre-arbítrio. Podemos escolher o bem. Nada, ninguém nos impede de pensarmos no bem. Nada, ninguém, a rigor, tem o poder de nos levar a sentir negativamente. Isso ocorre em virtude das nossas limitações, da precária condição evolutiva em que nos encontramos ainda. Mas nada nos deve desanimar, porque se não somos o que podemos ser, o que devemos ser, já não somos mais o que fomos. O passado primitivo
de prevalência dos instintos agressivos. Vai passando, estamos superando. Portanto, a reencarnação não é castigo, é bênção, é oportunidade de aprendizado, de crescimento, de aprofundamento, de estruturação, de libertação. E quando retornamos para a espiritualidade, através da morte do corpo ou da desencarnação, prosseguimos nós mesmos, sem mudança substancial. E na vida espiritual, o livre-arbítrio nos acompanha. A lei de causa e efeito nos acompanha. A justiça, o amor e a misericórdia de Deus seguem conosco. No mundo espiritual, vou colher, como já colho aqui, o resultado de minhas escolhas. A vida continua. No latim, há um continuum na vida do espírito, como também, ao reencarnar, há um continuum. A vida não cessa. Viver é uma fatalidade. É impossível morrer. É impossível morrer. O fenômeno biológico a que denominamos morte é uma ilusão de ótica. Morrer é desfazer-se de uma veste orgânica que já não mais atende às necessidades do espírito, que fazemos com uma roupa muito velha, esgarçada, que já não nos atende às necessidades. Nós nos desfazemos dela. Eu não conheço ninguém que tenha um carro, estou falando de veículo automotor, um carro com 50 anos de vida, não conheço. Conheço carros com 20 anos, 25, 30, mas não tenho visto aí nas vias públicas carro com 50 anos, 60 anos, 70 anos. Por quê? Porque o carro se desgastou, já não atende mais à necessidade do seu proprietário, que foi se modificando. A vida na Terra é assim. Jogamos fora um prato que se quebra, um copo que se quebra, um carro que já se tornou inservível, descartamos. Assim também o corpo orgânico. Chega um momento que este veículo orgânico, que este carro orgânico não oferece mais condições de permanência do espírito. Quando temos um carro velho e podemos trocá-lo por um mais novo, trocamos. Desencarnar é isto. É desfazermos-nos de um veículo doente, desequilibrado, o espírito volta para a pátria espiritual e lá vai fazer uma recalchutagem,
Mais do que isso, vai trocar o motor, vai trocar a estampa, vai ter um corpo bonito, saudável, harmonioso. Quem gostaria de ficar na terra com o mal de Parkinson para sempre, não conseguindo andar, não conseguindo segurar a colher para levar a comida à boca? Quem quer isto? Fazendo necessidades fisiológicas na cama, e isso num sem fim. Não é mais humano, mais divino, não é mais aceitável que este espírito abandone essa estrutura já gasta e retorne para a pátria espiritual, e daí a pouco ele está harmonizado, feliz, sorrindo, cantando, estudando, trabalhando. Eu quero isto para mim. E você? O que quer para você? O que você quer para quem você ama? Quer que a sua mamãe, o seu papai, permaneçam até os 150 anos na Terra, caso fosse possível, para atender a sua insegurança, a sua falta de fé, a sua falta de esperança, a sua falta de entrega a Deus? Isto não é amor, isto é egoísmo cruel. Reter um afeto cujo corpo já não permite mais a qualidade, a dignidade da vida. Mas eu, para resolver o meu problema, submeto a quem digo amar a um sofrimento sem consolo, sem fim, só para me agradar, para me atender no imediato, porque a minha perspectiva não é a perspectiva espiritual da vida, é uma perspectiva material, fisiológica, hedonista, materialista, utilitarista. E aí, na minha infantilidade, estou pedindo a Deus que restitua a saúde do meu papai com 130 anos. A doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. Vamos raciocinar. Deus é mais. A vida é tua para além das cinzas sepulcrais. Como eu dizia ontem, numa reunião entre afetos, se não somos imortais, o que estamos fazendo aqui? Se não somos imortais, quando os nossos afetos nos antecederem na viagem de volta à pátria espiritual, não vamos chorar, não vamos nos entristecer, não vamos sentir saudade, eles desapareceram. Sentir saudade de quem não existe mais, chorar por quem desapareceu para sempre. O que estamos fazendo aqui, então? Vamos para casa, gozar, curtir, porque quando também nós partirmos, desapareceremos. O que levou, amados, o apóstolo Paulo a escrever: se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se o Cristo
não se reapresentou ressurrecto, vivo, indestrutível. Esta palestra online é uma grande bobagem. Acabei de perder o meu tempo e, pior, ocupei o seu tempo. Vejam que com a fé raciocinada tudo se explica, tudo faz sentido, e por isto o Espiritismo é, sem contestação possível das almas honestas, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Amores, se fosse razoável, prosseguiríamos aqui cantando a excelência da doutrina espírita, que veio à Terra com Jesus, por Jesus, para toda a humanidade. Dia virá, e olha que doutrina lastreada na esperança e no amor. Dia virá que os princípios básicos da doutrina serão crença comum em toda a humanidade. Caminhamos para termos espíritas, católicos, espíritas, protestantes, espíritas, judeus, espíritas, muçulmanos, espíritas, ortodoxos, espíritas, umbandistas, espíritas, porque Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, são princípios universais que a doutrina espírita, em nome do Cristo, com o Cristo, para o Cristo, nos apresenta, disponibilizando a toda gente de boa vontade, para que esses princípios da doutrina sejam os princípios das nossas vidas e possamos viver seguros de que somos filhos amados e indestrutíveis do Pai, que nos ama sempre e invariavelmente.